Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Dessa Freires e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho aí dos primeiros passos para quem quer iniciar nessas áreas focadas em dados e também comentar um pouquinho sobre como as empresas estão lidando com diversidade dentro do mercado de tecnologia. E por que eu vou falar sobre tudo isso, gente? Porque eu não pude estar no evento aí com vocês, né, durante a semana por conta de trabalho, estava dando aula, então hoje estou aqui para comentar um pouquinho sobre tudo isso. Bom, acho que já é a quarta ou quinta vez que eu participo dos eventos da Bix, sou quase fixa, hein, gente? Então vamos lá, deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história. Para quem ainda não me conhece, para quem quer saber, né, sobre a trajetória de pessoas que trabalham nessa área, eu acho que, primeiro, cada pessoa tem uma trajetória que é muito particular, sabe? A área de dados é uma área que abraça bastante pessoas que vêm de conhecimentos diversos, então isso é uma coisa que eu acho super positiva. Eu comecei a programar lá para os meus 14 anos de idade, né, por pura e livre pressão. Na época eu tava fazendo ensino médio numa escola técnica, e aí meus pais falaram: poxa filha, vai lá, faz um curso de informática, né, é de graça, é importante você ter esses conhecimentos para você construir uma carreira sólida, porque logo logo tudo vai girar em torno da internet, da informática, dos computadores e blá blá blá. Assim, gente, eu entrei no curso achando que ia fazer, sei lá, um curso de Word, Excel, né? Beleza. Quando eu entrei, a primeira aula que eu tive foi uma aula de lógica de programação com o Prof. Carlos. Eu lembro desse primeiro dia até hoje. E, gente, eu me apaixonei perdidamente pela área. Eu me apaixonei perdidamente por essa parte de você pensar para resolver problemas de modo automatizado. Eu achei isso incrível. Eu tentei esconder por um tempo, falar que eu não gostava, que eu não tinha achado legal, mas com o tempo foi ficando nítido de que eu realmente amava aquilo que eu tava aprendendo, aquilo que eu tava fazendo. E depois, ali que eu finalizei esse curso, algum tempo depois chegou a hora de ir pra faculdade. Eu tinha muita vontade de ser cientista, então quando chegou aí o momento de escolher o curso que eu ia fazer, eu tentei juntar as duas coisas que eu mais gostava, né? A parte da ciência e a parte da computação. E lá fui eu para a USP de São Carlos fazer um curso chamado Física Computacional. Gente. E lá dentro eu comecei, de fato, a fazer meu trabalho ali como professora auxiliar. Então, eu auxiliava os professores em aulas de laboratório, coisas de prova, relatórios e tudo mais. Eu gostava muito de fazer isso. Foi onde eu desenvolvi essa paixão por ensino. E eu achava que eu não teria nada a ver com isso. Hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer. E também eu comecei a trabalhar com pesquisa científica. Então, eu trabalhava com uma pesquisa de neurociência computacional, estudando peixes elétricos. Sim, gente, nada a ver, né, com o que eu faço hoje, mas eu amava fazer aquilo. Mas é aquilo, né, ciência no Brasil, a gente sabe que é meio sofrido, então eu ganhava uma bolsa de mais ou menos R$700. Então, depois de uns 2 anos de pesquisa, mais ou menos, eu tive que voltar aqui para São Paulo, porque a minha avó acabou ficando doente, né? E eu voltei para ajudar a cuidar dela, para, enfim, ajudar, dar suporte, né? E vindo pra cá, em São Paulo, é uma cidade muito cara de se viver, então com uma bolsa de R$700 eu não conseguiria fazer muita coisa. E aí eu comecei a fazer processo seletivo para vários lugares. E um desses lugares foi o Itaú, e eu acabei conseguindo entrar lá como estagiária. E tinha um salário um pouquinho melhor, né, comparado com a bolsa de pesquisa científica. Então eu comecei nessa área. Assim, eu não estava procurando áreas de dados especificamente, eu já mexia com isso por conta da pesquisa, mas eu não conhecia nada que envolvesse ciência de dados, etc e tal. Eu comecei a conhecer lá dentro do Itaú mesmo, eu comecei a ver que, eu já programava em Python, então aquela linguagem conseguiria me proporcionar várias coisas interessantes. Especialmente, né, a mexer com dados, conseguiria me ajudar muito nisso. Eu conheci várias pessoas que trabalhavam com isso, né? Eu fui acompanhada, tutorada por um matemático lá da Escócia, que me ensinou bastante coisa, alguns colegas meus que eu tenho até hoje, inclusive, que me ensinaram muito. Eu comecei a aprender bastante sobre essa área dentro dessa época, e eu percebi que realmente era uma coisa que eu acho que eu amaria fazer, né? Eu que queria muito trabalhar como acadêmica, né? Queria seguir aí, fazer mestrado, doutorado, percebi que com dados eu conseguiria fazer coisas semelhantes, mas tendo ali um suporte financeiro melhor dentro do mercado, né? Então foi uma virada, um ponto de virada na minha vida, e eu comecei a me dedicar muito para isso.
Então, eu passei um tempinho lá no Itaú, depois eu fui contratada por uma empresa que hoje é do Grupo Decolar, fiquei lá por mais ou menos 1 ano e pouquinho, como cientista de dados júnior, e aí fui pro PicPay, travei, mas foi. Fui pro PicPay, passei quase 2 anos por lá, foi uma grande escola pra mim. Foi ali que eu comecei a me envolver com diversidade, fui líder de diversidade por lá, além do trabalho de ciência de dados, líder de cultura também. Eu aprendi muito em várias formas diferentes, né? Foi a época também que eu comecei a fazer palestras em comunidades. Então, comunidades para mulheres, para pessoas pretas. Eu comecei a me apaixonar muito por isso, muito mesmo. E foi realmente ali onde eu descobri uma paixão muito grande, né? Era uma paixão muito gostosa porque misturava todo o meu amor por dados, né? Por pesquisa e por pessoas também, porque eu conseguia ensinar pessoas, ajudar pessoas que também estavam começando e queriam aprender mais sobre isso e não tinham pontos de referência, né? Então, foi uma coisa super gostosa de se fazer. Eu peguei muito amor por isso e sigo fazendo até hoje. Então, toda semana eu tô fazendo alguma coisa nesse sentido, seja dando aula, dando palestra, fazendo trabalho voluntário. E depois que eu saí do PicPay, eu voltei lá pra empresa do Grupo Decolar, fiquei mais ou menos quase 1 ano por ali. E agora eu tô aqui, né, desde maio desse ano, eu entrei no Nubank, hoje eu tô como cientista de dados sênior por aqui, também cuidando de alguns programas de mentoria, junto com outras mulheres incríveis, de grupos de pessoas pretas também. Acho que eu nunca vou conseguir me afastar disso, é uma coisa que realmente tocou no meu coração, né, e quando isso acontece não tem jeito, né, gente. E sigo aqui super feliz. Além do Nubank, eu tenho meu projeto que se chama Diversidata, onde eu dou cursos, mentorias gratuitas para quem quer ingressar nessa área também. E além disso, eu dou aula em 5 escolas. Dou aula na Conquer, na Terra, na Future, na Sirius e na Última. Eu sou muito apaixonada por fazer tudo isso. E acho que essa é um pouquinho da minha trajetória. Falei pra caramba, né? Deixa eu responder as outras perguntas agora pra vocês. Falando um pouquinho sobre conhecimentos que são legais pra quem tá começando. Dentro do meu Instagram, que é @diverse.data, se vocês forem lá no link que tá na nossa bio, tem um livrinho que eu fiz em parceria com as meninas da Programaria, que é um projeto incrível para mulheres e tecnologia, falando um pouquinho sobre aprendizados que são importantes de você ter para que você consiga uma carreira em dados, né? Seja para cientista, engenheiro ou analista de dados. Então, confiram lá. Mas, basicamente, vou falar aqui um pouco da ciência de dados, senão, gente, vou passar a eternidade falando aqui pra vocês, tá? Então, pra ciência de dados, né, o que a gente costuma exigir que as pessoas conheçam para ingressar nessa carreira como júnior, né, ou estagiário, enfim. A gente costuma pedir conhecimento de programação, então Python e SQL, pelo menos, tá? Para que a gente consiga entender o que tá por trás das nossas análises, para que a gente consiga extrair conhecimento dessas análises, né? A gente geralmente pede que as pessoas tenham conhecimento estatístico, pelo menos básico ali, bastante sólido, para você não fazer análises vazias. Então isso é muito importante. Isso assusta as pessoas, mas tem muito conteúdo legal e gratuito que vocês podem aproveitar. Tem uma playlist incrível lá da Univesp, dentro do YouTube, que vocês podem estudar. É um conhecimento que é importante, gente. Hoje, por mais que o Python tenha muitas coisas automatizadas pra gente fazer análise, é importante que a gente saiba interpretar tudo aquilo sem a ferramenta também, né? Para que a gente consiga criar esse raciocínio, esse pensamento crítico com os trabalhos que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem que ter essa base de programação, tem que ter essa base de estatística e também a gente tem que ter ali uma coisa que a gente chama de conhecimento de domínio da aplicação. Então, onde você vai aplicar esses seus conhecimentos? Eu estou aqui no Nubank, então eu aplico os meus conhecimentos dentro do mercado financeiro. Então, eu faço modelos de inteligência artificial para cuidar de coisas focadas em cartão de crédito, financiamento de boletos e por aí vai. Então, eu preciso ter esses conhecimentos de negócio sobre como funcionam os produtos que estão aqui, o que eu preciso aprender para fazer com que a minha entrega ali técnica tenha um impacto maior dentro do negócio, que faça sentido, que as pessoas entendam o que a gente está fazendo e como a nossa entrega vai beneficiar as pessoas. Tudo isso é muito importante. É um conhecimento que a gente adquire com mais força quando a gente está no mercado de trabalho, mas tem algumas formas de vocês se prepararem para isso. Eu sempre indico muito 2 livros, né? O Storytelling com Dados, que é um livro que tem várias dicas básicas, mas muito importantes para quem está começando. E ele é muito
acessível. E tem o Data Science para Negócios, que também é muito legal. É um livro mais comprido, tem uma leitura que é mais longa, mas eu indico muito porque você aprende a fazer perguntas do modo certo, né? Para que você consiga fazer com que sua entrega tenha mais impacto, e tudo isso é muito importante. Eu acho que são esses os 3 conhecimentos que a gente costuma pedir para vocês conseguirem passar nos processos seletivos, fazerem provas e tudo mais. Então, se vocês tiverem mais algumas dúvidas sobre isso, fiquem super à vontade para falar comigo ali no Instagram, no LinkedIn, onde vocês precisarem. Fico sempre à disposição. E aí, a última pergunta, né? Falar um pouquinho sobre como as empresas estão vendo a diversidade hoje em dia, como que isso está sendo inserido no mercado de tech. Bom, quando eu entrei no mercado de trabalho, nem faz tanto tempo assim, falava-se muito pouco sobre isso, né? Sobre contratação de mulheres, de pessoas negras, pessoas vulneráveis financeiramente. A gente tinha poucos programas, ou quase nenhum, que olhavam para isso. Então, o meu começo foi um começo muito difícil, né? Eu sofri bastante com questões, enfim, de machismo, de racismo, etc e tal. Não foi fácil, eu quase desisti várias vezes, gente. O que realmente não me fez desistir foi participar de grupos ali que apoiavam diversidade. Então, o Afropai, então as Pai Ladies, foram grupos muito importantes no meu começo, porque eu conheci muitas pessoas que passavam pelo mesmo que eu, né? Então, isso foi importante para me dar um gás, para não desanimar, né? Então, indico que vocês façam o mesmo. E aí, eu tinha contato com esses grupos, mas um pouco antes de conhecer esses grupos, eu sofria muito com essas questões de diversidade, com síndrome da impostora, né? Eu sempre achava que eu não era suficiente para estar fazendo o que eu estava fazendo. Muitas pessoas faziam com que eu me sentisse diminuída. Tudo foi bastante complicado, né? Não se falava de diversidade ainda. Isso, sei lá, gente, há 5 anos atrás, né? Aí, quando eu comecei a conhecer esses grupos e perceber a diferença que isso fazia na minha vida, eu foquei bastante nisso. Por isso eu comecei a dar palestras, aulas para esses grupos e nunca mais parei. E aí, depois de um tempo, começou a se ter uma discussão muito grande sobre diversidade dentro do mercado de tech. Eu acompanhei muito isso, acompanhei bastante de perto e fiz parte disso também, eu sigo fazendo até hoje. E é uma coisa super importante, sabe, para nossa vida, porque por mais que a gente tenha sofrido dentro do mercado, né, alguns anos atrás, é muito importante que a gente permaneça onde a gente quer permanecer, para que a gente abra portas para as outras pessoas. Então, hoje as empresas falam muito de programas de contratação específicos para diversidade, de cursos de formação específicos para isso, e eu acho isso ótimo, tá? Eu acho que é obrigação das empresas correrem atrás disso, porque isso muda a vida das pessoas, isso traz benefícios para a empresa sim, tá? De todas as formas, até monetariamente. Então, não é um favor que as empresas estão fazendo pra gente, né? As empresas fazem isso para também terem retorno, tá? Então, isso é uma coisa que, além de ajudar a sociedade, faz com que a empresa ganhe mais. Então, é só coisa boa para todo mundo, sabe? Então, eu vejo com muitos bons olhos as empresas que estão fazendo isso. Lógico, nem todas começam pelo motivo certo, por querer ajudar. Mas é importante que, de alguma forma, esse movimento comece, tá? Porque daqui a um tempo, a gente vai ter muito mais pessoas que estão ali conseguindo se formar nesses programas, conseguindo entrar nas empresas com esses programas. E são essas pessoas que, daqui a alguns anos, vão estar, provavelmente, em cargos decisivos, né? Tomando ali as decisões e trazendo mais diversidade para dentro das empresas. Então, eu acredito muito nisso. Tem muitos programas nesse sentido surgindo. Eu acho muito importante que as empresas, além de criar esses programas, reforcem toda essa pauta dentro da empresa para preparar as empresas para receberem essas pessoas, porque se você não prepara o terreno, o que vai acontecer? As pessoas de diversidade vão entrar dentro da sua empresa e vão sofrer do mesmo jeito, né? Elas vão passar por assédio moral, vão passar ali por casos de machismo, de racismo, de homofobia e por aí vai. Isso é péssimo, né, gente? Porque sua empresa vai acabar ficando mal falada no mercado, pode ser processada, as pessoas não vão se sentir bem ali para fazer parte, querer fazer parte da sua empresa. Então, é importante que você tenha uma estrutura interna primeiro, que saiba receber e acompanhar a diversidade antes de fazer esse
trelelê todo para trazer diversidade, tá? Então, preparar o terreno para aí sim começar a criar esses programas e dar continuidade, acompanhar essas pessoas. Isso tudo é muito importante porque essas pessoas, assim como aconteceu comigo e até hoje acontece, a gente tende a se auto-sabotar, a achar que a gente não é suficiente, a achar que a gente não merece estar naquele lugar. Então a gente precisa ter um acompanhamento de carreira, sabe? Isso é muito importante para que a gente não desista. Então eu acho muito legal toda essa movimentação que tá tendo agora, mas eu acho que tem muito chão pela frente ainda, né? Falta muito preparação das empresas, das pessoas que estão aí dentro, das pessoas que estão em cargos, que tomam decisões, né? Então falta muito preparo, a gente sabe disso, e eu acho importante que as empresas corram atrás disso, porque não dá mais para tolerar esse tipo de coisa em 2022, né, gente? É muito importante que isso aconteça, é muito importante que as empresas estejam enxergando isso pelo bem ou pelo mal, e que elas façam essa preparação, que elas acompanhem essas pessoas, tragam essas pessoas para dentro, porque a tecnologia tá clamando por diversidade já tem muito tempo, né? Eu acompanhei a carreira do meu pai, que é um homem preto, dentro da tecnologia. Foi uma carreira extremamente difícil, e é uma coisa que a gente não quer ver as próximas gerações passando, né? Por isso que a gente se esforça tanto, tenta fazer tanta coisa para que isso não aconteça. Meu projeto, ele surgiu muito disso também. Mas eu acho que é isso, gente, para eu não ficar aqui falando eternamente com vocês. Acho que era um pouquinho disso que eu tinha para contar, sobre minha trajetória, sobre primeiros passos e também sobre diversidade. Se vocês quiserem conversar comigo sobre qualquer um desses temas, eu tô super à disposição sempre, à disposição da Bix, à disposição de quem estiver assistindo. Contem comigo, me chamem no Instagram, no LinkedIn, que a gente conversa mais sobre esses temas. Bix, muito obrigada por sempre me chamar aí para fazer parte dos eventos incríveis de vocês. E é isso, gente. Seguimos juntos, juntas e juntos. Tchau, tchau.